Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 59 ao 60. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 59. A sublime canção que rima com Bait Grapé. Considerando a loucura da noite anterior, Lona ficou meio tentada a cancelar homenagem atroz com a irmã de seu companheiro. Meio tentada, mas não suicida. Bei provavelmente surtaria com o nível de estresse que estava sofrendo. A pecadora estava praticamente em êxtase quando Lona e Naruto removeram as bandagens de seu braço, antes chamuscado, após o café da manhã. Vê-la comer a bandagem usada foi simplesmente repugnante e quase fez Lona reencontrar seu café da manhã, se ela tentasse negar 2 vezes. Então, foi apenas com um toque de relutância que, quando perguntada se tinha alguma preferência para a noite, ela fez seu pedido simples para o início do evento. Naruto seria o primeiro a ser o sanduíche. Não haveria discussão, ela já havia avisado o parceiro na noite anterior, durante a sessão obrigatória de carinhos após uma trança relaxante, mas não silenciosa, no quarto dele. Então ele teve bastante tempo para se preparar mentalmente para a penetração anal que receberia, e nenhum aperto de mão seria compartilhado. Ficou combinado que o encontro começaria com a aplicação de lubrificante no ânus do parceiro e nas 2 extremidades do seu vibrador de dupla penetração. Então, enquanto Lona penetrava o lindo buraquinho de Naruto, ele satisfaria a vagina faminta da irmã. O quê? Lona estava estressada com o súbito aparecimento do demônio ancião depois de ter sido exposta durante uma festa na noite anterior, e precisava extravasar o resto da tensão que não conseguiu expressar enquanto cavalgava o pênis do seu parceiro como se fosse um touro bravo depois de arrastá-lo de volta para o quarto dele. Além disso, quando chegou a hora de Naruto apresentar suas estipulações, as dele foram simples, mas extremamente cruéis. Bei perderia o direito de beijar Bei na primeira rodada, pelo menos para ambos. Houve um grito de indignação da Pecado, mas Naruto ressaltou firmemente que ele era o companheiro de Lona e não de Bei, e vice-versa, e que seus lábios eram dela, e vice-versa. Então, acrescentou, além desse pequeno detalhe, ele não só ainda estava irritado com Bei pela cruel brincadeira que ela fez com seu companheiro. Lona achou que viu um lampejo de irritação no rosto do Pecado quando ele mencionou isso, como ela também revelou o relacionamento deles sem o consentimento de ambos para um grupo inteiro de cães que publicariam essa informação livremente, se não a vendessem para o menor lance. Essa declaração silenciou as reclamações da rainha da gula em grande parte. O pedido de Bei era reservado para Lona. Ela a puxou para fora da sala à prova de som e explicou seu desejo no corredor, com a porta fechada e magicamente trancada. Assim que o pedido foi dito em voz alta, Lona argumentou contra, alegando que não seria justo com seu companheiro. Que ele deveria ter voz na decisão. Que era demais. Bei jogou fora a carta do Pecado. Lona tentou protestar mais uma vez quando outro pedido foi feito. Esse era pior. Muito, muito pior. Demais para Lona aceitar. A discussão terminou e o primeiro pedido de Bei foi atendido. Ela até se ofereceu para assumir a culpa depois, quando tudo acabasse. Lona não respondeu e elas voltaram para o quarto. Foi decidido por ambos, quando se juntaram a Naruto, que começariam logo. E assim fizeram. Despiram-se, Bei e Lona receberam um breve e divertido show do único homem do trio. Lona ganhou uma dança sensual no colo que não esperava e que a fez sentir-se melhor. Doce, doce, doce companheiro, 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 antes de uma generosa quantidade de lubrificante à base de mel. Eis. Minha amada criação. Creme para bunda Beelzebub. Devo mencionar que não é comestível nem deve ser ingerido. Vortex insistiu que eu dissesse isso às pessoas. Ser colocada no ânus de Naruto. Lona aplicou o lubrificante em seus trapos de forma bastante sugestiva, enquanto os irmãos amantes se tocavam e se acariciavam até ficarem prontos. Quando seu companheiro começou a trançar com a irmã e a ser trançado por Lona, 15 minutos já haviam se passado.
Isso foi há 30 minutos, e agora os três estavam prestes a chegar ao clímax. No fundo, Lona sabia o que aconteceria depois. Ela ignorou o máximo que pôde e se concentrou no que estava acontecendo à sua frente. Um filme pornô que muitos no inferno desejariam ver. Porra, sim, ó. Alargando minha buceta, tão bom. Bei gemeu enquanto Naruto enfiava o pau na sua xoxota. Dois de seus braços brincavam com seus seios enquanto o outro par se agarrava aos ombros firmes e largos do irmão. Ele gemeu junto com ela e ofegou, as palavras se perdendo antes que pudessem ser formadas, por causa da forma como Lona o penetrava com o strap-on, o que só fazia suas estocadas irem mais fundo em Barry. Que bom menino! Lona murmurou no ouvido esquerdo do seu parceiro sexy, seu brinquedo de mastigar, enquanto o fodia com a luxúria alimentada pelo estresse que ele causava. Ela mordeu a borda da orelha e provocou os pequenos tufos de pelo com a língua enquanto seus quadris impulsionavam o pênis de borracha em seu esfíncter tonificado e apertado. Os braços da cão do inferno o envolveram por trás. Suas mãos se espalharam sobre seu torso, suas garras amassaram o pelo em seu peito rijo e traçaram seus músculos abdominais definidos, tudo enquanto ela se deliciava com os gemidos e suspiros de prazer que ele soltava no rosto da irmã. Ela pressionou os lábios contra a base da orelha dele. Vá! Você é tão bom, querido, chupando o meu pau. Fodendo sua irmã vadia. É ponto. Bom, preciso que seja mais forte, Lon. Ele insistiu, soltando um gemido choroso. Tudo bem, meu bem. Lona murmurou para ele e o presenteou com outro beijo na nuca antes de atender ao seu pedido e, quase lamentavelmente, se afastar para colocá-lo na posição de cadela. Ele, por sua vez, puxou os quadris de Bei consigo, de modo que a penetrou em um ângulo que a fez soltar um gritinho. As garras de Lona se cravaram na deliciosa bunda do seu parceiro antes que ela desse um tapa em sua nádega firme e o penetrasse com um pouco mais de força. Sua língua percorreu seus lábios enquanto seus dedos brincavam levemente com a articulação sensível na base de sua cauda. Ele soltou um gemido feliz e a brigueira ameaçou se debater, caso ela não o segurasse firmemente, colocando-o em seu strap-on em um esforço para mantê-lo sob controle. Esse é o meu bom parceiro. Meu obediente sexy. Aceite, querida. Aceite o pau do seu parceiro. Porra. Eu sinto, maninho. Eu sinto seu pau crescendo dentro de mim. Ah, porra, merda, sim. Enfia esse nó na irmã mais velha. Me dá, maninho. Me dá, me dá, me dá. Bei implorou enquanto puxava o torso e os quadris dele. Naruto rosnou e passou os braços em volta das costas da irmã enquanto se pressionava contra ela. Lona mordeu o lábio e sentiu o rabo abanar enquanto observava os músculos das costas, quadris e glúteos do seu companheiro se contraírem e apertarem em volta do seu strap-on, enquanto ele tentava atender ao pedido da irmã. Te amarrando, Barry. Amarrando, amarrando. Ele rosnou, transformando-se em um gemido. Ele não conseguia usar toda a força de suas estocadas com ela penetrando seu ânus. Lona sabia disso, mas não ia parar a menos que ele pedisse. Seu companheiro, ela sabia, era teimoso e continuava tentando por muito tempo até que começasse a ficar insuportável. Seus gemidos de prazer se transformaram em dor, e quando seu nó estava quase totalmente expandido, ele cedeu. Lona, eu não posso. SHH, está tudo bem. Estou aqui, querido. Ela passou uma mão com garras pelas costas dele e diminuiu o ritmo, inclinando-se para frente novamente. Começou a beijar seus ombros tensos, subindo até a nuca e contornando a marca em sua bochecha. Suas garras deslizaram ao redor dele novamente, brincando com sua juba e massageando a mancha creme em seu peito. Estou aqui. Você consegue. Amarre-a. Amarre sua irmã. Amarre-a como você me amarraria, querido. Podemos deixá-la fingir que tem o que eu tenho, só por esta noite. Ela beijou da bochecha até sua orelha favorita, que podia ser mordida, e sussurrou. Você não precisa ser delicado. Sim, por favor. Enfia seu pau em mim, maninho. Me enche com essa boceta.
A pecadora gemeu e choramingou enquanto as estocadas de Naruto se tornavam mais urgentes, e Luona interpretou isso como um sinal para acelerar as suas também. E, de fato, em instantes, aquele som revelador chegou aos seus ouvidos e o casal parou completamente de estocar. Pop merda! Bei gritou novamente e enrolou seus membros em volta dele enquanto ele soltava um gemido longo, prolongado e aliviado. Seu focinho mais fino e comprido cobriu o focinho de Naruto com beijos enquanto gemidos felizes escapavam de sua boca. Tão bom! Me enche, maninho. Sim, 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 sim. Enche a maninha. Caramba! Você é tão bom. Bom garoto. Luona lambeu os lábios e agarrou seus quadris. Por mais que seus instintos detestassem que seu sêmen estivesse se espalhando no que era essencialmente um maldito vaso sanitário, desperdício, desperdício, desperdício. Ainda era uma visão excitante. Mesmo assim, era hora de seu papel como sua companheira ser realmente consolidado na mente de Bei. A prova de que, independentemente de como a noite continuasse, Naruto era dela. Suas estocadas eram brutais, rápidas e um tanto indignas, considerando tudo. Era perdoável. No entanto, ela tinha um dispositivo falso no lugar do órgão genético real para trabalhar. Porra, Lona. Naruto gemeu o nome dela, não o do pecado. Dela. Da sua companheira. Porra, sim. Enquanto seu nó, preso na vagina apertada da irmã, era forçado ainda mais fundo na rainha da gula que gritava. Era tão excitante. Lona sentiu a represa se formando em sua virilha, aquela onda familiar de desejo e anseio pela semente do seu companheiro, e por baixo dela, um anseio fervente pelos seus filhotes. Em breve. Em breve, em breve, em breve. Ela mordeu o lábio enquanto seus quadris batiam contra a bunda e as coxas dele. Tão bom. Tão profundo. Irmãozinho, meu doce irmãozinho. Bei choramingou e mordiscou o queixo dele. Ele manteve a cabeça erguida e afastada, e Luona sentiu sua virilha se molhar enquanto ele negava um pecado. Bei gemeu e tentou coçar seu ponto, mas ele rosnou e segurou suas mãos, forçando-as para trás das costas. Suas regras eram claras desde o início, e o fato de ele estar reforçando-as, Luona teria desmaiado se isso não tivesse interrompido tudo ali mesmo. Negado mais uma vez, Bei choramingou novamente. Não. Por favor, irmãozinho. A irmã mais velha quer um beijo. Bei precisa de um beijo do irmãozinho. Me dá um beijo. Por favor? Ah, caramba, ela estava implorando. Sim. E. Au. Seus instintos mais básicos adoravam aquilo, que os lábios do parceiro de Luona, dela, fossem tão desejados que a rainha Beelzebub implorava para que ele a beijasse. Beija, Naruto. Luona gemeu enquanto seus olhos se fechavam lentamente, sentindo seu próprio clímax se aproximar rapidamente. Ter esses dois irmãos embaixo dela estava realmente fazendo algo por ela. Faça isso, faça isso. Beija como você me beijaria. Você não. Ele ofegou. Seus olhos estavam escurecidos pela luxúria e semicerrados, mas mesmo assim, de alguma forma, encontraram os de Luona. Minha Luona não. Seu coração se encheu de alegria e ela se inclinou para beijar sua bochecha. A mão em seu rabo subiu para acariciar as marcas em seu rosto. Seu Donoff, seu companheiro, era tão maravilhosamente leal. Os instintos mais básicos de Luona imploravam por um carinho. Mas esse ângulo poderia quebrar seu pescoço, então ela se conteve. Além disso, ela estava tão perto do clímax, e ficar provocando não era permitido esta noite. Eu sei, amor, mas faz isso por mim. Ela murmurou e arranhou o pescoço dele enquanto sua pelvis se chocava contra a bunda dele e o vibrador, preso pela tira em volta da cintura dela, se contraía de vez em quando contra o clitóris dela. Ela gemeu e mordiscou a orelha dele novamente. Estou tão perto, preciso ver. Preciso ver você fingir. Por que você está tão bom esta noite, amor? Tão bom pra caralho. Tá bom. Ele bufou e se levantou. Colocou a mão na bochecha de Bei para apoiá-la. Os focinhos dos irmãos se encontraram e suas línguas duelaram.
Seu companheiro derrotou o pecado e, caramba, foi uma das coisas mais excitantes que Lona já presenciou. O suficiente para levá-la ao clímax. Sim. Ela gemeu quando sua represa se rompeu e ela desabou sobre as costas do seu companheiro. Um minuto de micro-orgasmos a fez se agarrar a ele como um filhote de koala, antes que eles diminuíssem e ela pudesse se reajustar. Ela o abraçou forte pela cintura, suas garras roçando os antebraços de Barry, antes de lamber e beijar seus ombros magros e costas esculpidas. Bondorf. Você aguentou tão bem, querido. Porra, eu te amo. Vá. Ele interrompeu o beijo com Barry para virar a cabeça e encontrar o olhar dela. A embriaguez pós-orgasmo, fazia tempo que ele não se sentia assim. Te amo, lunática. Eu amo vocês dois. Caramba. Isso está no meu top 3. Bei suspirou e se aconchegou no pescoço de Naruto do outro lado. Eles aproveitaram o silêncio do abraço coletivo que haviam formado antes que o pecado o interrompesse. Quer fazer meu traseiro agora, cachorrinho bonito? Quero o meu nó de volta. Ela murmurou e pressionou os lábios no ombro do seu companheiro. Naruto soltou uma risadinha enquanto resmungava e Bei gemia. Mas eu queria ser o recheio do sanduíche da próxima vez. E eu quero meu próprio lugar. Você nem sempre consegue o que quer, Bei. Naruto resmungou. Ele não sabia o quão errado estava. Espera, ele queria o quê? Essa era a primeira vez que Lona ouvia falar disso. Mas pensando bem, compartilhar um espaço com seu companheiro, um espaço só deles. Longe de Bei. Longe de Blitzo. Uma toca que pudessem compartilhar. Uma toca para criar filhotes, seus filhotes. Os filhotes deles. Svosh, 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 svosh. Se eu deixar vocês saírem de casa, vocês dois serão meus Buzzy do Tex. Droga, Bei. Lona gemeu ao mesmo tempo que seu companheiro, ambos por razões completamente diferentes. O quê? Cerberus ainda não me respondeu e o passe de uma semana do Tex está acabando logo. Quando acabar, ele vai ficar preso por um tempo. A P.E.K.K.A umedeceu os lábios e encontrou o olhar de Lona por cima do ombro de Naruto. Pelo amor de Deus, oficialmente sei demais sobre o seu relacionamento. Naruto gemeu. O efeito do PNI passou. Sua mão voltou e ele acariciou a coxa de Lona, que rosnou em aprovação em seu ouvido. Ele resmungou. Lona, se você quer que eu desinfle um pouco, precisa parar. Não, fique na buceta da irmã mais velha, Bei choramingou, meio brincando, e piscou para a cadela infernal. Lona rosnou para ela e deslizou os dedos por baixo do seu vibrador. Ela provou o líquido e o lubrificante que estava ali. Não era tão ruim assim, não? Espera, aí está. Aquele fogo familiar, mais forte. Forte demais. Abelha, eu vou te morder. Que safadinha. Ela mordiscou o queixo dele e ele rosnou para ela. Vamos brincar de forma mais bruta agora. Esse não foi um rosnado brincalhão, Bei. Lona gemeu enquanto retirava seu falo da bunda dele. Antes que pudesse se fechar, 2 dedos pretos e amarelos deslizaram para dentro. Naruto choramingou e, por reflexo, se esfregou contra o pecado amarrado. Sabendo o que tinha acontecido, Lona deu um tapa na mão que o dedilhava e rosnou para a dona. Aquela vadia impaciente, ela tinha concordado em esperar o lubrificante fazer efeito. Bei. Desculpe, meu lindo cachorrinho. Eu simplesmente não consegui me controlar. Bei riu e mordiscou o queixo do seu companheiro. Então, a longa língua da pecado deslizou pela parte de baixo do focinho dele até que seu narizinho fofo se encostou no dele. Lona quase perdeu a cabeça, aquilo era um bop. Bei estava recebendo um bop do seu companheiro. Mas sentiu seus pelos relaxarem quando Bei se afastou. Irmãozinho, você me fode tão bem. Droga, ela não podia continuar sendo indecente com seu parceiro na frente dela. Estava quente. Quente demais. Ela não conseguia respirar, estava longe demais do seu parceiro, outro estava perto demais. Algo estava errado, errado, errado. Lona praticamente arrancou o vibrador e cutucou o ombro do parceiro. Ele se levantou, ergueu um braço, e Bei teve a decência de puxá-la para debaixo de si num abraço lateral.
Lona retribuiu o gesto afetuoso do pecado por uns 2 segundos, mas resmungou e cutucou o queixo do seu Dove. O peito dela estava muito apertado. Ele estava amarrado em outra pessoa e não nela. Tudo acabou, tudo acabou, tudo acabou. Cachorrinha bonitinha. A voz de Bey baixou. Seu nariz, não é do mate. Não é do mate. Não é do mate. Pressionou sua bochecha. Ei, você está bem? Não. Ela gemeu. Seus olhos pareciam que iam queimar e suas garras buscavam o rosto, a bochecha, o pescoço dele, qualquer coisa para chamar sua atenção. Que merda era essa? Um gemido escapou de sua garganta e seus olhos começaram a arder. Amor. Naruto, eu preciso, SHH, SHH, SHH. Estou aqui, Lon. Bem aqui. Ele encostou a ponta do nariz na dela. Lona aspirou o perfume dele com alívio. Violeta, coco é. Mel? Não, não, não. Precisa de baunilha, não de mel. E pressionou os lábios contra os dele com urgência. O beijo foi correspondido. Ele aceitou e perdeu o duelo proposto por ela. Sua boca tinha um gosto estranho. Seus dentes tinham um gosto ruim, doce demais. Mel demais. Baunilha, violeta ou coco de menos. Um estalo mais suave chamou a atenção deles e Bey gemeu. Ai, caramba, é tipo uma cachoeira lá embaixo. Que delícia, eu adoro você me amarrando, maninho, calma aí, cachorrinha linda. Bey rosnou para ela quando Lona praticamente a empurrou para o lado com um rosnado. Não, não, não. Amor. Lona ofegou quando o beijo terminou e puxou a cabeça dele. A ardência voltou assim que Bey falou sobre seu companheiro amarrá-la. Ela gemeu e o cobriu de beijos, mordendo suas bochechas com desejo. Me amarre. Agora, agora, agora. Lona, vamos lá, eu não consigo ligar isso como se fosse um interruptor. Me amarra, porra. Me amarra, droga. Lona mordiscou o pescoço e o queixo dele, implorando. Por favor, meu bem. Eu preciso de você. Preciso, preciso, preciso. A ardência era insuportável, diferente da última vez. Estava quente demais. Quente demais. Quente demais. Seus olhos começaram a revirar e a última coisa que viu antes de sua visão explodir em um branco infinito foi o rosto preocupado de seu companheiro. Aquilo partiu seu coração e o fez inchar ao mesmo tempo. Enquanto sucumbia à exaustão orgásmica causada pelas rápidas explosões em seu corpo, a mente, o coração e a alma de Lona estavam focados em seu companheiro. Me desculpe, Naruto. Lona. Naruto sacudiu o ombro dela quando ela de repente relaxou. Ele cheirou o pescoço dela, ainda doce baunilha, mas um toque agudo de algo vagamente familiar o atravessou, e então aproximou o ouvido da boca dela. Respirações suaves escaparam e ele se afastou. Sua mão acariciou o rosto dela. Lona. Ela está bem. Eu não sei. Naruto resmungou, sentando-se de volta sobre os joelhos, puxando sua companheira para seus braços e aconchegando-se em sua cabeça. Ele sentiu imediatamente a vibração dela e recuou com a forte, anormalmente picante e ácida vibração da luxúria que emanava dela. Que porra é essa? Bey, você consegue sentir isso? O quê? O pote de mel dela. Quer dizer, com certeza. Eu topo limpar ela se você quiser me lamber. Estou falando da vida dela, Bey. Ah. Bey coçou a bochecha. Certo, sim, deixa eu só. Ela se inclinou para dar uma provadinha rápida, imediatamente espirrou e riu. Uau! Que tesão poderoso! Tipo, o Ozzy depois de um show. Meu Deus! Vai, cachorrinha bonita, não é à toa que ela estava ficando safada. Bey, Lona não fica assim. Naruto rosnou enquanto ajeitava sua companheira nos braços. Ele aconchegou a cabeça dela sob o queixo e tentou ronronar, mas o som se transformou em um gemido. Seu coração disparou e seu rabo chicoteou, agitado, enquanto ele acariciava suavemente a cabeça dela com o queixo. Você está bem, Lona? Não é? Por favor, fique bem. Ei, calma aí, maninho. Talvez seja só uma reação alérgica.
Bei cruzou os antebraços entre os seios e esfregou o queixo com a mão direita, apoiada na esquerda. Quer dizer, alguns cães não aguentam nem um pouquinho de feromona marca Beelzebub. O Vortex com certeza não aguentou. Caramba, aquela noite em Slot foi selvagem. Foi bem antes de você acordar naquela semana. Desculpe, o que você colocou no lubrificante? Naruto mostrou os dentes enquanto encarava a irmã. Os olhos dela se voltaram para a boca dele e sua vibração FBN disparou, junto com sua própria luxúria agridoce com sabor de mel. Ele rosnou novamente. Berry. Ingredientes: lubrificante, mel, um pouco de canela, um pouco de água, uma pitada de feromônio, tipo o puro, não aquele para festas, e uma base de lubrificante pronta do laboratório químico da Belle. Bei piou enquanto seus cabelos e cauda oscilavam, como se estivessem abanando. Permo. Você está. Sua cauda estalou no ar e ele engoliu a torrente de palavrões que queria gritar para sua irmã. Tem permo no lubrificante. Caramba, maninho, eu não podia colocar poppers nisso, não depois da última tentativa. Aquela mistura não vendeu bem, que coisa estranha. Bei resmungou e depois sorriu para ele. Essa aqui é uma marca campeã de vendas, lá na Lust. Deixou Ozzy emburrado por dias quando eu superei a linha de lubrificante dele, até que eu lembrei da parte dele por ser um dos fornecedores. Berry, minha companheira, está completamente inconsciente, provavelmente por causa de algum tipo de orgasmo induzido por substâncias químicas e superestimulado. Você sabe que os cães do inferno não aguentam fermo. Droga, você mal consegue aguentar. Ele olhou para sua companheira, que ofegava enquanto dormia. Ele pressionou o nariz contra o dela num gesto improvisado de carinho, mas sem a firmeza necessária para agradá-la, ela não relaxou. Não foi um carinho de verdade. Suas orelhas se achataram com gemido, antes de seus olhos voltarem para a irmã quando um clarão iluminou o ambiente. O celular dela estava em sua mão. Você está falando sério? O quê? Você fica tão fofo com ela, maninho. Ela lambeu os lábios. Preocupado e tal, estou quase com um pouco de inveja. Ela recebe toda a sua atenção agora. E eu? A irmã mais velha tem que ver o irmãozinho fofo crescer-se e ela. Vou te mostrar o que é fofo, ele resmungou enquanto sua cauda eriçada e ondulante se movia para cobrir sua companheira nua. Não haveria fotos de nudez gratuitas para ninguém enquanto ela estivesse inconsciente. Por que você não usa esse telefone e liga para o Oz? Pergunta a ele o que podemos fazer. Irmãozinho. Foda-se, se você não fizer isso, eu farei. Naruto. Bei segurou o rosto dele com as mãos enquanto sorria. Relaxa, tá bom. A Tex fez a mesma coisa quando usamos essa marca. Ela vai ficar bem. Ela o tranquilizou enquanto acariciava suas bochechas. Ele a encarou e quase odiou a falta de malícia em sua voz. Ela estava sendo honesta, ou pelo menos, tão honesta quanto sua irmã era capaz de ser. Você não podia começar por aí, talvez. Ah, qual é? Quantas vezes eu consigo te enganar? Sua irmã, a pecadora, roçou o nariz no dele e continuou falando antes que ele pudesse responder. Olha só pra ela, maninho. Quer dizer, a bonitinha claramente se deu bem. Já tá sentindo alguma coisa aí? Estou sentindo alguma coisa. Você está falando sério? Seu olho direito tremeu e ele sentiu seus olhos começarem a brilhar enquanto seu rosnado estrondoso ecoava pelo ar. O zumbido dela começou a aumentar para acompanhar e seus olhos se tornaram compostos enquanto ela lambia os lábios novamente. Seu lábio se curvou, expondo uma presa. Berry. Minha companheira. Está inconsciente. De micro-orgasmos porque ela te queria muito, muito mesmo. Semântica. Naruto latiu para ela. Lona gemeu e ele olhou para ela. Ele esperava que ela estivesse apenas inconsciente. Nada parecia muito estranho com o cheiro dela, eram apenas as vibrações dela que estavam desequilibradas. Antinatural. Forçada.
Ele estava tão irritado com a irmã, preocupado com sua companheira, e segurar sua doce, perfumada, fértil, pronta, lona enquanto ela estava tão fora de si emitindo aquelas vibrações artificiais, estava dando ao seu corpo, e a uma boa parte de sua mente entorpecida, algumas ideias realmente perigosas. Uma mão fina, dourada e preta, deslizou de repente entre os quadris curvilíneos de Lona, seus quadris curvilíneos. Que audácia, envolver seu pênis flácido. O simples toque acendeu um inferno que ele nem percebera se acumular em meio à sua preocupação. Bey pousou para pressionar suas costas e começou a massagear os mesmos pontos que Lona massageava quando o fodia. Caramba, como era bom ser penetrado por sua companheira, e sua irmã pecadora começou a acariciá-lo até que ele ficasse completamente ereto. Alguém está com cheiro de tesão. A língua dela deslizou pela orelha direita dele enquanto suas palavras sussurradas penetravam a névoa de preocupação, insegurança e amor que o envolvia enquanto segurava a Lona. Deixe-me te fazer um favor, maninho. Me sinto tão mal por ter te enganado. Barry, ele rosnou. Ele havia sacado o jogo dela. Você drogou meu companheiro de propósito. Talvez eu tenha feito um pouquinho. Bey sorriu maliciosamente enquanto mordiscava a orelha direita dele. Droga. Eu disse para ela não comer o lubrificante, devia ter acrescentado para não passar nas duas pontas do acessório sexy dela. Como é que isso? Não importa, seu idiota. Concentra-te. Barry, abusando. Lona, inconsciente. Ele gritou para si mesmo, mas o inferno furioso estava a dominá-lo. Ele grunhiu num gemido baixo, e Bey zumbiu enquanto chupava um dos brincos na sua orelha. Os seus dentes rangeram com força e ele lutou contra o fogo na virilha. Essa vadiazinha atrevida já tinha sido egoísta demais no nosso primeiro menage a trois, e devia ter me defendido daquele babaca. Esse é o castigo dela por isso, maninho. Bey resmungou enquanto suas carícias se tornavam agressivas e sua vibração, picante. Ele gemeu quando as garras dela roçaram seu saco e apertaram seu pau. Isso tirou Bey do clima de sexo em que ela estava. O aperto dela afrouxou e ela pressionou os lábios contra a bochecha dele. Porra, desculpa, maninho. Brusca demais, né? Barry, ele sussurrou roucamente enquanto um ronco lutava para escapar de seu peito. Conseguiu, e ele se esforçou para formar um rosnado furioso. O som se transformou em um gemido abafado. Seu sangue fervia e seu pênis doía enquanto se revitalizava com as carícias da mão de sua irmã. Você drogou meu companheiro. E você? Bey piou e cutucou o nariz dele como se não visse nada de errado no que fazia. Droga, talvez ela realmente não visse. No fim das contas, sua irmã era um pecado do inferno, uma princesa demoníaca que podia literalmente devorar qualquer alma que Lucifer considerasse sua e sair impune. Enquanto Naruto talvez tivesse um passe livre por sua atitude, já que era capaz de vencê-la, porque até mesmo demônios civilizados sucumbem ao instinto de que a força faz o direito e tudo mais, Lona não tinha esse luxo. Por quê? O pecado inclinou a cabeça para poder olhar nos olhos dela, e o sorriso selvagem que ela lhe dirigiu fez um arrepio percorrer sua espinha. Se era um sorriso de presságio ou de expectativa, ele não sabia dizer ao certo, e isso o aterrorizava mais do que queria admitir. Ele engoliu em seco audivelmente quando ela esfregou o seu focinho fino no dele para zumbir em seu ouvido novamente. Porque eu quero que você me dê uma boa, foda, intensa. E você não vai fazer isso enquanto a Pretty Poop puder opinar. E, ela não estava errada. Se Lona tivesse algum problema com alguma coisa, ele pararia. O prazer dela nisso importava mais para ele do que o dele. Ela era sua companheira, prioridade número 1. Bey o beijou intensamente e arranhou seu queixo, perto do seu ponto sensível. Ele rosnou para ela, depois inspirou profundamente quando a mão dela, que o acariciava, se enrolou em seu nó amolecido. Seus olhos vermelhos brilhantes encontraram os azuis dele. Escuta, ela vai ficar bem. Eu prometo, tá bom? Eu nunca mentiria para você, maninho. Entendeu?
Certo, ele olhou para sua companheira adormecida. Ela estremeceu em seus braços e ele acariciou suas laterais. Bey apertou seu nó amolecido novamente e ele sibilou. Droga! Eu disse que te pegaria. Ótimo! Bey sorriu e seus olhos brilharam novamente. Ela pressionou seus lábios contra os dele e enfiou a língua na boca dele. O inferno que ele mal conseguira ignorar explodiu, e sua mente ficou turva. Agora, deite o cachorrinho bonito, me dobre ao meio e me foda como se me odiasse. Mas eu faço. Ela tapou a boca dele com uma das mãos e deu um sorriso irônico. Eu droguei sua, parceiro. Ah. Bem. Muito bem, então. Seu sangue fervia sob a pele e seus instintos mais primitivos rugiam dentro dele. Deitou sua companheira na cama, colocou um travesseiro sob sua cabeça e a acariciou mais uma vez. Cerrou os dentes, sentiu os olhos se fecharem com força e pressionou os lábios contra a cabeça dela antes de se virar para sua irmã, que o aguardava. O pecado da gula, com os olhos brilhando de desejo insaciável, abriu as pernas e estendeu os braços. Enquanto o corpo de Naruto saciava a fome de Bey, sua mente, coração e alma estavam com sua companheira adormecida. Sinto muito, Lona. Capítulo 60. Vivendo depois da meia-noite. Uma hora depois do início do Menage à Trois, uma única tela diante de dois pares de olhos se iluminou. Alto-falantes reproduziam sons, projetando gemidos e rosnados eróticos e selvagens. Um dos espectadores mordeu o lábio, mas o outro, porque eu concordei com isso. Vortex fez uma careta enquanto observava uma tela que mostrava o que Bey chamava de a sala de descanso Naru. A namorada, quer dizer, companheira do pequeno bastardo que dava nome à sala, estava deitada na beira da cama, de costas para a câmera e sem nada realmente exposto. Ao lado dela, porém, Vortex observava os tornozelos da namorada tocarem as pontas das orelhas. Normalmente, uma visão que sempre o excitava, havia um conflito ao ver as pernas dela forçadas para trás pelo Fox Fiend que era seu irmãozinho, enquanto o pênis ingrato daquele bastardo penetrava a vagina apertada da namorada. Sim. Porra. Enfia aí. Enfia. Porra. Seu gemido foi interrompido quando uma mão com garras envolveu seu pescoço e apertou. Eca. Mais forte. Droga. Ele cerrou os dentes ao sentir o pau endurecer, e uma das mãos subiu para esfregar o pescoço. Ele sabia como era aquela sensação, como se sentia impotente, como poderia ser completamente esmagado. Irritava o cachorro que ele estivesse tão excitado com aquilo. Merda, mas aquele pequeno bastardo tinha uma pegada forte. Algo roçou em sua calça ereta e ele inspirou profundamente. Chefe. Porque a Bey quer que você se acostume a pensar nisso. No que você vai perder. O corpo curvilíneo da sua companheira de observação repousou em seu colo, e suas duas nádegas perfeitamente rechonchudas envolveram sua crescente ereção. Suas costas aladas pressionaram seu peito, e ela começou a acariciar seu focinho. E eu estou aqui para assistir a mais uma prévia. Você deve, NNGH, realmente querer, HHGH, aquele pau, chefe. Vortex gemeu, a mão que havia esfregado a sensação fantasma de estar sendo estrangulado, passou sobre Verósica e se juntou ao irmão para acariciar seus seios. Mais cheios e redondos que os de Bey, mas isso era quase de se esperar do que era considerado o tipo físico ideal de uma súcubo. Você não tem a mínima ideia, Tex. A risada agridoce quase o fez desistir de tudo, porque Verósica era mais do que apenas sua chefe, ela era sua amiga, ela era da Alcateia. Ela era essencialmente da família e Vortex se importava com sua família, mas então Bey soltou um gritinho ao ser virada em montada. Ah, caralho, isso é quente. Será que as saliências do pênis realmente dão prazer? Ele se perguntou enquanto o pênis do Fox Fiend, sim, um pouco mais grosso que o dele, mas Vortex tinha quase uma certeza de que o comprimento era o mesmo, se tornava o foco da câmera. Não era a primeira vez que ele se perguntava por que a sala de descanso tinha câmeras tão avançadas. O que quer que Bey fizesse lá dentro era definitivamente algo muito pervertido, antes de penetrar o ânus contraído de sua namorada. Vortex sentiu sua língua escapar da boca enquanto estocadas curtas e fortes chocavam a pele deles na tela.
Os cabelos de sua garota foram puxados enquanto ela era penetrada em uma posição arqueada e invertida. Sim, elas te espalham muito bem. Quer que eu demonstre? Verôsica perguntou enquanto sua cauda deslizava por baixo da camisa dele e roçava seu peito. Ele rosnou em aprovação e deixou os olhos se fecharem. Sua garota estava gemendo de tanto prazer. Isso mesmo. Merda, Avnia. Enfia esse pauzão no meu cu, maninho. Sim, sim, sim. E o cu de véia estava uma delícia em cima do pau duro dele. Que se dane. Claro, por que não? Os olhos vermelhos se abriram para um quarto escuro e a dona se sentou com um gemido. Uma mão foi até a cabeça, que latejava como se estivesse de ressaca. Droga, não doía tanto desde o seu aniversário de 21 anos. A lembrança disso a levou a pensar em seu companheiro, e os pensamentos sobre ele a levaram à última interação deles antes que ela, propositalmente, tomasse lubrificante, uma frase que ela jamais pensara que diria, e ela examinou os arredores. Eles estavam no quarto dele, não na sala vermelha, e ele não estava em lugar nenhum. Ok, ela podia resolver isso, ela só precisava sentir o cheiro dele pelos salões de Lucifer em Pride. Que diabos era aquele cheiro? Cheirava como se o buraco de alguém tivesse sido preenchido, tampado por uma semana e depois cagado para fora. Olha, antes de julgar, a Lona viu muita coisa bizarra durante o tempo que passou no orfanato. Nem tudo foi bonito. Teve um filhote por quem ela quase uma sentiu pena. Quase. Não, me dá, cara, com a mão no nariz e fazendo uma careta. Devido à virada brusca de cabeça, Lona olhou para a direita e encontrou no chão a própria pecado de quem não gostava muito naquele momento. Bey estava enrolada em um monte de toalhas tão apertadas que apenas o rosto estava à mostra. Ela quase parecia um burrito. Um burrito da Bey. Bem, Naruto fez isso, sem dúvida, pensou Lona com um olhar inexpressivo. Esse tipo de piada idiota era exatamente a cara dele. E do Blitzo, pensando bem. Ah, droga, ela de repente não tinha certeza se um odiar o outro era melhor ou pior do que eles se darem bem. Esse dilema foi alegremente descartado quando seu nariz encontrou a origem do cheiro horrível. Um burrito fedorento de abelha. Por que ela está? Os murmúrios de Bey cessaram quando ela fez uma careta, suspirou e o fedor ficou ainda mais evidente. Ah, então os dela eram silenciosos, mas mortais o tempo todo. Que nojo! Levando a mão à boca para não vomitar, Lona virou-se para o outro lado e saiu da cama onde estava deitada sozinha. Sozinha. A revelação a fez parar por um instante, mas antes que seu subconsciente, ainda meio adormecido, tomasse medidas drásticas, ela viu um bilhete adesivo no travesseiro do seu companheiro. Dormi na rede lá fora. Desculpa, amor. Ela presumiu que o pedido de desculpas era pela bomba fedorenta improvisada que ele havia deixado nela sem querer. Ela perguntaria por que diabos ele acharia isso aceitável, mas tinha a sensação de já saber a resposta. Ela puxou o bilhete. Havia um segundo bilhete embaixo do primeiro. Se ela não estivesse morrendo por causa dos vapores tóxicos que emanavam do traseiro apertado do pecado da gula, Lona teria rido daquilo. Não acorde a abelha. A última parte foi sublinhada com bastante veemência. Tinha que haver uma história ali. Ela a descobriria com ele assim que saísse da zona de perigo. Assim que saiu da sala, com uma baforada fedorenta de despedida vinda de Sim, que estava enrolado em um cobertor e dormindo. Puta merda, o gás que ela estava soltando deveria ser um crime de guerra. Merda profana. Lona se deparou com uma equipe de indivíduos com viseiras opacas e trajes brancos de proteção química. Os trajes bloqueavam seus cheiros, mas ela percebeu, só pelo jeito como se moviam desajeitadamente ao seu redor, que eram clones de seus companheiros. CHRK, o chefe disse para vocês tomarem um banho antes de irem atrás dele, disse um dos impostores corajosos, com a voz um pouco abafada pelos equipamentos de proteção que ele e os outros usavam. Ele se virou para os companheiros e seus ombros caíram. Muito bem, pessoal, vocês sabem como funciona. Movam-se rápido. Movam-se em silêncio. E não tirem os trajes até que o trabalho esteja concluído. Que droga!
Não acredito que tenho que fazer isso, porque eu disse que estava entediado com as tarefas de restauração. Um dos clones gemeu enquanto entravam na sala. Ele balançou a cabeça. Deveríamos pegar mais ramen para essa merda. Ei, cara, não me arraste para baixo por causa da sua cagada. Eu estava totalmente bem com a minha tarefa de limpar a ala leste, argumentou um deles. Alguns dos outros duplicados mascarados murmuraram em concordância. Lona os observou se afastarem com um resmungo e então verificou seu cheiro com uma rápida cheirada no antebraço. O Naruto tinha razão. Ela definitivamente deveria tomar banho primeiro. Após um banho um tanto doloroso, a bucha e as esponjas não penetraram o suficiente e Lona tinha certeza de que havia feito alguns cortes em algum lugar do corpo. De tanto esfregar as garras na pele, ela estava de volta à caça de seu companheiro. Agora, ela vestia uma camiseta da turnê de 2008 do Judas Priest, que havia pegado do armário dele no primeiro dia em Glutone, e um short justo por baixo. Sem o gás profanos de Bey agredindo seu nariz, não pense muito nisso, senão você vai vomitar de novo. Ela sentiu o cheiro dele e o seguiu até a linha das árvores. Depois de algumas fileiras, encontrou seu alvo. Naruto estava, como dizia o bilhete, deitado numa rede, com o rabo pendurado na beirada, um fio de cabelo do chão. Seus olhos estavam fechados e a cabeça apoiada nas mãos entrelaçadas, com o queixo erguido enquanto se banhava na fresta de sol que filtrava pelas árvores e iluminava seu rosto e corpo. Seus lábios estavam curvados naquele seu doce sorriso que derretia corações, e um ronronar quase imperceptível, semelhante a um ronronar, podia ser ouvido por quem prestasse atenção. Um shorts folgado o mantinha apresentável e sua coleira de corrente era a única coisa que ele usava acima da cintura. Instintivamente, Lona pegou o celular e tirou algumas fotos em silêncio, mas hesitou antes de publicá-las. Será que ela deveria compartilhar esse momento? Em qualquer outro dia de qualquer outra semana, ela nem teria se importado. Qualquer foto que tivesse do seu namorado, agora amigo, era dela para se gabar, para ostentar os tatus e as opiniões dele diante dos inferiores que o seguiam, para exibir seu charme natural e involuntário nas redes sociais. Mas, uma parte dela já estava cansada de dividi-lo. Os vídeos sexuais deles não mostravam muita coisa, mas tantos tarados por aí os baixaram que o pecado da luxúria e o Valentino, do TVs, entraram em contato com ela para proteger sua imagem. Caso alguém estivesse se perguntando, embora não fosse da conta deles, ela havia concordado com um contrato experimental com o primeiro. Por mais que Asmodeus fosse o pecado mais fraco do inferno, ele ainda era muito mais forte que a pecadora do orgulho. Mais recentemente, porém, aconteceu o que ocorreu na noite passada. Ela cedeu a Bey com muita relutância, não queria perder uma única rodada, muito menos 4 ou 5, só para que o pecado da gula pudesse ter um tempo a sós com seu irmãozinho. Havia maneiras muito melhores de passar tempo com o irmão, especialmente quando ele tinha uma companheira. Mas a alternativa era pior. Ela começou a rosnar baixinho só de pensar nisso. Uma gravidez, se é que era possível para o pecado engravidar. Todos no inferno sabiam o quão anômala era a Princesa Morningstar e havia muitas teorias sobre como ela surgiu. Estava completamente fora de questão. Aquele era o seu idiota, seu companheiro sexy, e ela seria a única cadela em todo o inferno que teria seus filhotes. Se você não vai tirar uma foto, então venha se juntar a mim logo. O rosnado de Lona silenciou num instante e ela franziu a testa para os olhos ainda fechados dele. Espera, o quê? Como diabos ele? Como se soubesse o que ela ia perguntar, ele apontou para o nariz. Você está a favor do vento, Lon? Ah! As orelhas dela se retraíram quando arderam, isso era tão óbvio em retrospectiva. Ela guardou o celular no bolso e cruzou os braços sobre o peito antes de caminhar até ele, enquanto a mão dele ia para trás da cabeça. Os olhos azuis se abriram e o sorriso dele pareceu se alargar um pouco ao vê-la olhando para ele. Ei! Você precisava mesmo deixá-la sozinha no quarto comigo? Você quer ter essa conversa em pé ou quer se juntar a mim? Seus olhos brilharam maliciosamente e o Wrigler se levantou de repente. Aviso.
Sou um abraçador compulsivo e vou agarrar a garota bonita mais próxima para me puxar para minha rede. Não abane o rabo. Não abane o rabo. Não abane o rabo. Swoosh, 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 droga. Aquele do-off idiota e seu charme infantil e sedutor. Lona estreitou os olhos e bufou antes de observá-lo, junto com sua rede. Como faço para? Peça ajuda. Eu estava antes que você me interrompesse. O som que ela soltou quando as mãos dele se estenderam e agarraram seus quadris não foi um guincho, um ganido ou um latido, foi um grunhido de surpresa. Por princípio, Lona não dava guinchos, nem soltava ganidos ou latidos. Ela grunhia e rosnava ocasionalmente, e foi isso que fez quando percebeu que estava na rede com seu companheiro. Deitada sobre o peito dele, seu peito firme, tonificado e cheio de cicatrizes, não se distraía com a situação. Ele acabou de me agarrar. Dove. O que foi isso? Você só precisava pedir ajuda, Lon. Ele sorriu para ela e inclinou o pescoço para baixo, pressionando o nariz contra o dela. Oh, um carinho matinal. Sim, 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 Lona estava totalmente a favor. Seus olhos se fecharam e ela cantarolou enquanto se entregava ao gesto único de união deles. Mate, 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 dof, 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 love, 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 e soltou um gemido suave de desejo quando a respiração dele aqueceu seus lábios. Ela tentou aprofundar o beijo, mas acabou resmungando quando ele a rejeitou, afastando-se. Seus olhos vermelhos se abriram para encontrar os azuis dele mais uma vez. Dove, ela franziu a testa enquanto suas mãos deslizavam pelos ombros dele, envolvendo seu pescoço delicadamente. O sorriso dele se desfez e suas garras roçaram suavemente suas costas. Uma das mãos voltou a repousar atrás da cabeça enquanto ele olhava para o céu. Desculpe pelo burrito de abelha. Tivemos que, limpar depois que eu acertei o ponto G anal dela. A cauda de Lorona se mexeu irritada e ela fez uma careta. Bem, isso explica por que ele não a deixou beijá-lo. Ele estava bravo. Ela fechou os olhos e apoiou a cabeça no peito dele. O coração dele batia forte. Calmo. Ela franziu a testa. Você está louco. Com a Bey. Furiosa. Ele admitiu, e suas garras pararam no meio das costas dela. Mas não com você. Você não está bravo comigo. Ela ficaria furiosa se estivesse no lugar dele. Por ter concordado com a ideia da Bey, e ela te disse que foi a ideia dela, né? Eu já imaginava isso quando vocês dois simplesmente concordaram em se jogar nisso depois de saírem para se refrescar. Quer dizer, acho que estou um pouco bravo. Ele olhou para ela. Malditos sejam aqueles lindos olhos azuis. Lona sentiu o coração apertar com a emoção sombria refletida neles. A mágoa que era evidente para ela ver, com uma carranca. Você realmente me assustou, Lon. Eu não consegui arrancar uma resposta sua, e suas vibrações, simplesmente, sumiram. Silenciadas. Aí a Bey resolveu dar risada disso, antes de soltar a bomba sobre o lubrificante, o que não ajudou em nada. Desculpe, a voz dela precisava soar mais alta. Ela não era uma cadela fraca, era uma cadela orgulhosa e foda. Seu doce do afá fazia porra, não. Não. Não chore. Não chore, porra. Seus olhos ardiam e ela os fechou com força. Droga. Não. Supere isso como a vadia quase indomável que você é, Lona. Eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei tudo. Ela tentou conter o soluço, reprimir as lágrimas. Droga, aquele idiota conseguiu derreter todas as suas defesas, não é? Ela culpou o sorrisinho estúpido dele, o rabinho fofo se mexendo. Droga, ela não tinha ninguém para culpar além de si mesma. Lona baixou a guarda e seu bluff conseguiu entrar. Ela se aconchegou em seu peito. E eu não estou tentando chorar para me safar dessa ou algo assim, eu droga. Droga, eu tentei convencê-la a desistir, Naruto. Eu juro que tentei, eu juro, mas ela usou a maldita carta do pecado e era isso ou ela ia querer, eu não podia aceitar. Eu não podia deixar ela fazer isso. Eu sinto muito, muito mesmo. Lon, não, vamos lá.
Ele se ajeitou, puxando-a consigo, e consequentemente a ela, mais para cima na rede e sentou-se. Não era a primeira vez que se metia ali. E também não era hora de fazer essa observação, Lona, para abraçá-la. Ela retribuiu o abraço e escondeu os olhos em seu pescoço, imergindo-se em seu perfume, no perfume deles. Baunilha, violeta e quase coco. O queixo dele repousou em sua cabeça e ele ronronou. Seu polegar acariciou seu ombro. Lon, ei, eu não te culpo. Estou um pouco bravo por você não ter tentado me pedir ajuda. Eu consigo lidar com as peculiaridades da Bey. Faço isso intermitentemente há milênios, e, sim, estou magoado por você estar disposta a se arriscar a se machucar antes disso. Que você esteja bem e me assustar assim, que é provavelmente como você se sentiu quando eu levei um tiro, né? Ah, droga, é isso que você está concluindo? Lona gemeu. Ele era um bobão. Ela o amava tanto, mas no fim das contas, ele era um bobão. Isso não é a mesma coisa. Eu não sabia o que estava acontecendo e pensei que você estivesse entrando em choque ou algo assim. Ele bufou. Ok, então é parecido. Lona concordou sem dizer uma palavra, mas não era a mesma coisa. Ele esfregou o focinho na cabeça dela. Olha, a questão é que minha companheira conspirou com minha irmã problemática para me enganar para que ela pudesse, o quê? Limpar os canos dela. Ela queria um tempo sozinha, resmungou Lona. O resmungo de Naruto cessou e ele se afastou. Ela olhou para ele e fungou. O quê? Ela queria ficar sozinha. Nós fizemos isso da última vez, e você pareceu bem apenas observando. Nós consecutivos, várias rodadas seguidas, com meu companheiro. Lona rosnou e mordiscou seu pescoço. Ele sibilou e ela lambeu o local antes de roçar o focinho nele novamente. Pecado ou não, você e meu companheiro. Deixei a primeira rodada passar porque concordei com isso antes, e porque você foi estúpido e eu precisava desabafar. Seu alívio é me foder. Ele bufou. Ela resmungou e beliscou sua lateral. Ele rosnou com o ato, mas não durou muito. Pelo amor de Deus, nunca pensei que ouviria isso de alguém, e que gostaria. A questão é, Doff, ela rosnou, interrompendo seus devaneios, é que eu não confiei em mim mesma para não fazer alguma besteira no meio de alguma coisa. Bey também não. Então, me assustar foi a alternativa que vocês dois escolheram. Ele disse com a maior seriedade. Eu achava que era o idiota da relação. Você não é ponto. Eu não era. Lona fechou os olhos e rosnou de frustração. Olha, não foi a melhor ideia, eu sei, mas, ela é um pecado, Naruto, e talvez você seja forte o suficiente para lutar contra isso, mas eu simplesmente não sou. Certo, então, vamos resolver isso. Ah, claro, como se fosse tão simples assim. Não é tão fácil assim, Doff. Lona bufou amargamente. Ele inclinou a cabeça dela para cima para que ela o olhasse nos olhos. Havia uma chama em seus olhos brilhantes, como o brilho distante do sol que se estendia pelo céu. Era a mesma chama que estava lá antes de sua luta final no Elysium. A chama que ele tinha quando prometeu a ela que venceria. Lona, qual foi a alternativa que você não permitiu que acontecesse? Uma fúria indignada, não dirigida a ele, explodiu em sua mente. O pedido alternativo ecoava em sua cabeça repetidamente. A cada repetição, aquela chama alimentava sua ira. Rosnando, ela ergueu a mão e acariciou o rosto dele. Seus lábios pressionaram os dele e ela o beijou à força, ao qual ele correspondeu após um instante. Vá! Ela ofegou quando precisaram se separar para respirar. Seus lábios se curvaram em seu focinho e ela mostrou os dentes. Primeiro, você é meu. Meu companheiro. Seu pênis é meu. Seus testículos são meus. E seus filhotes serão meus. Combinado. Com certeza. Ele rosnou de volta para ela. Ela ouviu distraidamente o Wrigler enlouquecendo embaixo deles, alternando entre seus vários sons. Mesmo assim, ele concordou. Bom. Ela encostou a ponta do nariz no dele. Bop. Eles se acalmaram, juntos, ela mais do que ele. A excitação dele era evidente, já que o short mal escondia o volume que pressionava a bunda dela.
Assim que se acalmaram, ela rosnou enquanto o pedido passava pela sua cabeça novamente. Ela queria que você desse um filhote para ela. Naruto fechou os olhos e gemeu. Não de dor, nem de excitação, mas de pura confusão. Porra, eu posso realmente matar minha irmã? Que merda. E, imagina como eu me senti, disse Loona, com uma expressão séria. Ele assentiu e abriu os olhos novamente. Certo. Entendo por que você aceitou o primeiro pedido. Ele acariciou o rosto dela enquanto ela fazia o mesmo com o dele. Mas Loon, você pode ficar forte o suficiente para lutar contra um pecado. Dof, Naruto, eu sou apenas um cão do inferno. E daí? Ele bufou e, novo recorde, desta vez segurou outra parte do corpo dela por mais de 10 segundos, suas mãos deslizaram até os quadris dela enquanto seu nariz roçava suavemente no dela. Seu talento com magia, nunca vi nenhum cão do inferno tão talentoso e inteligente com feitiços quanto você. Você sequer usa encantamentos. Não? Ela franziu a testa enquanto ele a encarava. Isso é ruim. Não, Loon. Profano, tá bom. Então. Ele sorriu para ela enquanto se recostava. Eu tenho um plano. Viu, você vai odiá-lo e me odiar por isso, não está exatamente me convencendo do plano, Dove. Ela disse com uma expressão séria enquanto suas mãos desciam até os ombros dele. Os polegares dele faziam círculos em seus quadris e a excitação dele, mencionada anteriormente, não havia desaparecido completamente. Mas isso vai deixar a Bey muito puta se fizermos isso. Certo, estou interessada. Ela sorriu de canto e se inclinou para ele novamente. Detalhes. Bem, reencontrei um velho amigo outro dia, você deve se lembrar. Acho que entendi onde você quer chegar, então, inverter a oferta dele para quê? Aulas? Sim, disse ele, fazendo uma careta. Talvez seja por isso que você me odeia. Talvez você tenha que sofrer comigo então. Você é tão perversa. Ele rosnou para ela e encostou o nariz levemente nela novamente. Ela se afastou. Bop. Seus lábios roçaram um beijo casto enquanto suas caudas mostravam entusiasmo. Ei, acabei de ter uma segunda ótima ideia. Novo recorde. Nós deveríamos namorar. Ele arqueou as sobrancelhas e ela piscou algumas vezes. Que porra é essa? De onde veio isso? Não. Não, ela não fez isso. Ela não fez. Quer dizer, eu sei que não sou nenhum cara de doce de coco, mas, você é um tremendo idiota. Loona rosnou entre risos enquanto o empurrava de volta para a rede. Ele a puxou consigo e eles se deitaram juntos mais uma vez. Suas garras deslizaram pelas laterais dela e ela prendeu a respiração. Ah, será que ele queria uma competição de masturbação? Desafio aceito, bobão. Enquanto começavam a provocar e atormentar fisicamente um ao outro, um acordo silencioso se estabeleceu entre eles. Palavras ditas antes, compreendidas e compartilhadas. 3 palavras simples e inocentes que, sozinhas, não significavam nada, mas juntas se tornaram uma das frases mais poderosas, perigosas, surpreendentes e mortais do inferno, do céu e da terra. Eu te amo. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.